Obrigado, pessoal da equipe, que cuida com tanto carinho e zelo por esse ambiente. E, principalmente, obrigada a vocês, por estarem aqui, por terem decidido, né? Na segunda-feira, e eu estava vindo para cá e vendo essa lua linda. Eu falei, ô Senhor, muito obrigada por esse presente. E quando a gente começa a pensar sobre o tema, tomada de decisão, é peculiar até mesmo a minha chamada no vídeo. Quando eu gravei o Marketplace, o vídeo de chamada, eu faço algumas perguntas, né? Você tem ideia de quantas decisões você toma no seu dia a dia? E eu vou começar fazendo uma pergunta. Quantas decisões vocês tiveram hoje? Né? Começa com decisões desde simples às complexas. Por que eu pergunto? Porque é algo que a gente não para analisar. Ninguém para pensar quantas decisões precisou tomar. E há quem diga que a gente toma, em média, alguém se atreveria a chutar? 3? Pudera, né? 3 é nos 5 primeiros minutos da manhã. Mas, queridos, há quem diga que a gente toma, em média, 70 decisões por dia. Uau! E começa com as decisões desde as simples, né? Aquela que quando começa, toca o despertador, aí você decide colocar no modo soneca, ou você decide já levantar-se e tomar banho, você vai decidir que roupa você vai escolher. Então, assim, as simples, básicas. E depois vem as complexas. O que você vai decidir no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, e até mesmo as decisões mais difíceis daquele dia. Então, esse tema é um tema que eu gosto de pensar, porque durante toda a minha vida eu precisei tomar muitas decisões, e decisões difíceis, decisões que não são fáceis. E eu estava compartilhando ainda agora com a Sinara, que também é psicóloga, o que tinha acontecido comigo no decorrer desta semana. Né? Eu fui a uma reunião num determinado colégio aqui em São José dos Campos, e o coordenador, meio que numa conversa comigo, me soltou uma proposta, né? Para eu ser, possivelmente, talvez, uma coordenadora da escola. Mas eu empreendo. E eu fui trabalhar com ele um assunto justamente de um ambiente de um aluno. Mas essas são umas das escolhas que a gente faz na vida. Para quem empreende, às vezes é tentado a largar o sonho, largar a situação, porque a gente lida com conflitos diariamente. E, às vezes, a gente embarca, né, numa outra proposta, pensando que vai se livrar de algumas situações conflituosas. Mas, quando eu começo a falar um pouquinho sobre alguns assuntos, alguns temas, né, que eu possuo algum conhecimento, pode passar o slide, por favor? Eu gosto de trazer conceitos. E eu acho importante para a gente falar de uma forma embasada cientificamente, para não ficarmos somente no achismo, não ficarmos somente no senso comum. Então, eu cito aí esses 3 autores, que eles falam no seu livro sobre julgamento e tomada de decisão, como se dá esse processo, né? Uma forma cognitiva, mas não tão simples assim, como a gente pensa. Eu decido hoje, sei lá, decidi vestir essa roupa. Com base em quê que eu escolhi vestir essa roupa? Estar aqui. Mas ele vai falar, olha só, tomada de decisão é um processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre outras alternativas. E ele vai falando um pouquinho mais à frente, que é um processo, né, mental que possivelmente vai impactar toda a sua história de vida. Eu poderia já encerrar a palestra aqui, dizendo, olha, a decisão que você toma hoje vai impactar o teu amanhã. A gente não para pensar, para analisar de uma forma tão analítica. A gente, algumas vezes, acaba indo na impulsividade. E hoje, cada vez mais. Pode passar o slide, por favor. E aí a gente começa a pensar, bom,
vamos um pouco para a história. Não vou me aprofundar tanto também, para a gente não ficar muito na teoria. Mas, quando a gente fala de tomada de decisão, é um termo que se ouve muito, e já se ouviu muito falar na matemática. Porque tem a ver com cálculos, tem a ver com probabilidade, tem a ver com... Até mesmo, quando vai se estudar na matemática, com a teoria dos jogos. Né? A teoria dos jogos nada mais é de você ter ali os seus colaboradores contribuindo, colaborando, para que dê um resultado. E esse resultado pode gerar uma consequência. E essa consequência ela pode ser boa ou ruim. Mas sempre visa-se o bom. Sempre tem como objetivo um resultado positivo. Tanto é que, quando se desenvolveu essa teoria do jogo, foi pensado até mesmo para desenvolver dentro das empresas, dentro de um ambiente corporativo. E, como se teve um bom resultado, levou-se também para as Forças Armadas. Porque, quando um colaborador, junto com o outro, começa a desenvolver essa teoria, você vai começar a perceber que tem consequências, e essas consequências trazem riscos. E como é que cada um se coloca com esses riscos? Como é que cada um lida, em termos de comportamento, com esses riscos? E da matemática passa para a economia. E aí, uau! Chega na economia, a gente começa a lidar com processos de ganhos e perdas. A gente começa a pensar em um nível mais alto. Né? Tudo que está envolvendo essa questão de lucros, de valores, a gente começa a estudar um pouco mais na economia. Mas aí esse termo não ficou mais somente nessas áreas. Ele começa também a ser difundido, estudado, na área da psicologia. Porque, espera lá, com base em que o indivíduo toma a decisão? Ele simplesmente amanhece, brota e é isso que eu vou fazer hoje da minha empresa? Eu simplesmente me levantei pela manhã, decidi arriscar tudo? Não. Começa a se aprofundar que tem uma questão de estímulo, tem uma questão do inconsciente, e aí vai se chegando, hoje, o que mais se ouve falar, com a neurociência. Hoje, se a gente for no Google, um dos temas mais buscados, palavras mais procuradas é neurociência, é prosperidade. Né? São palavras que estão cada vez mais sendo estudadas, sendo comentadas. Por quê? É uma ciência nova, mas é uma ciência que estuda vários saberes. E aí o negócio vai ganhando corpo. Né? Opa! Quando ela entra em cena, ela começa a olhar e ter uma visão. Não. Realmente, tomada de decisão é algo muito complexo. Tanto que, numa chamada que eu fiz no meu story, eu falei que eu ia trazer um resumo, gente. E, para chegar nesse resumo, sério, eu fiquei umas 2 semanas, coloca slide, tira slide, coloca slide, tira slide. Ô, padre, você está muito técnica, toma cuidado. Porque você pode usar um termo ali que nem todo mundo conhece. Não estou aqui para dar uma aula, mas estou aqui para compartilhar algo. E eu acredito muito que, à medida que a gente dá, a gente também recebe. E eu gosto muito dessa interação. Então, quando a gente começa a pensar, né, que, bom, tomada de decisão passou a ser um tema bastante estudado. Pode passar, por favor? E aí, eu trouxe essa imagem, que para mim é uma imagem bem comum. Acho que para vocês nem tanto. Mas que é uma imagem que é muito estudada, muito questionada, muito comentada e objeto de estudo. Esse crânio é de um cara chamado Phineas Gage. Em 1848 aconteceu isso com ele. O que aconteceu com Phineas Gage? Um cara trabalhador, trabalhava numa mina, e lá explodiu essa mina, e uma barra de ferro perfurou o seu crânio, traspassou o seu crânio. Ele sobreviveu. Uau, em 1848 isso acontecendo, hein? Não tinha os recursos que tem hoje. Como é que esse cara sobreviveu? Milagrosamente, ele sobreviveu e virou um caso de estudo, que até hoje é estudado. Mas o que eu quero dizer sobre esse lobo frontal dele perfurado? Ele perdeu uma visão, né, aqui
do olho, do meu lado do olho esquerdo. Mas ele teve uma mudança no seu comportamento. O que aconteceu com esse cara? Ele sobreviveu e, de uma pessoa responsável, trabalhadora, compromissada, ele teve o seu comportamento alterado. As pessoas começaram a perceber, putz, o que aconteceu com o Gage? O cara mudou, depois desse acidente, é outra pessoa. Ele age de forma impulsiva, ele não decide mais nada, ele não sabe mais o que ele quer. E aí começou a perceber, houve algum problema, só que ninguém tinha os recursos, né? A medicina não tinha os recursos que tem hoje. Então, é um caso que é estudado até hoje. Mas, que para a neuropsicologia, virou um objeto de estudo. Pode passar, por favor? Tanto é que, na década de 90, a gente começa a ver mais pesquisas e mais estudos sendo feitos com relação a essa parte do lobo do córtex frontal. E tem a ver com a tomada de decisão. Por quê? Porque começaram a se perceber que os pacientes que sofriam AVC, acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, que tinha essa área lesionada, eles apresentavam prejuízo, comprometimento no seu comportamento, alteração na sua forma de decisão, de escolhas. E aí foi se percebendo que eram pessoas que buscavam por ganhos imediatos e tinham prejuízo ao longo do tempo da sua história. Porque viviam o quê? De forma impulsiva, fazendo escolhas impulsivas e impensadas. Mas espera lá, Adrine, eles tinham noção disso? Não, por conta de um dano. E aí, cada vez mais, a neuropsicologia vai se aprofundando e vai trazendo pesquisas, e a neurociência vai ganhando corpo e vai olhando, espera lá, vamos olhar com cuidado para esse tema. Porque não é tão simples assim. E não é. Não é tão simples. E aí a gente começa a perceber que, né, mediante uma escolha nossa, toda escolha ela vai gerar uma consequência, seja boa ou ruim. Mas o que a proposta aqui é, de uma forma, né, não só biológica, mas reflexiva, de que realmente existe uma função biológica que age. Né? E aí a gente vai percebendo que suas decisões são baseadas em quê? Você já parou para fazer essa pergunta alguma vez na sua vida? Porque quando a gente fala de decisão, gente, é um campo muito vasto. Todos os dias, como empresários, nós tomamos decisões delicadas, complexas. Não estou falando nem das decisões simples, mas complexas. É o colega de trabalho, é o colaborador, é o que presta serviço. É delicado, porque nem tudo depende só da gente. E como isso vai influenciando nas nossas tomadas de decisão? Por quê? Até mesmo se eu estiver no momento de uma tomada, sentindo frio ou calor, o ambiente ele influencia. Se eu estiver com fome, isso já vai alterar, isso também modifica. Se eu estiver nervosa, angustiada, isso também é um estímulo reforçador numa tomada de decisão que eu possa ter. E quantas vezes a gente acaba saindo de casa, discute com o cônjuge, ou discute com o filho, ou faz alguma, né, tem uns desajustes, e a gente tem que ir direto para a empresa, e precisa estar bem, mentalmente bem, e precisa tomar algumas decisões. Você acha que isso vai influenciar? Aquela pessoa que chega para mim, não, Adrine, da porta para fora, eu não internalizo nada, eu vou dizer, olha, desculpa, você pode se esforçar muito, muito, mas a gente vai ver que, ao longo dos slides, isso não acontece. Não acontece. Porque, de forma intrínseca, você já teve um estímulo. E quando a gente pensa aqui, lá na pergunta,
Quanto mais decisões, melhor? O que vocês acham? Quanto mais produtos, quanto mais opções. Porque vocês já pararam para pensar que hoje, constantemente, a gente precisa tomar decisões assim, coisas simples, básicas do dia a dia, mas que a gente tem tanto estímulo que a gente fica meio que indeciso. Ah, será que eu levo A, eu levo B, eu levo C? Um exemplo. Eu sou do tempo, não sou tão antiga assim, né? Para não dizer velha, mas na minha infância, o leiteiro ele ia na minha casa levar o leite, diariamente. O leiteiro, um senhor, eu lembro, nitidamente, ele vinha com o negócio dele lá, igualzinho de leiteiro mesmo, e tinha caneca que já dava certinho um leite, e eu tinha que estar com a vasilha para receber. Esse leiteiro ele vinha diariamente, eu não sei a procedência do leite, mas eu estou viva até hoje, estou aqui, minha família, enfim. Agora a gente chega no mercado, a gente não vê lá umas 6, 7 opções de leite? Nossa, a gente tem que começar a olhar para preço, para o teor do negócio lá, da proteína, de um monte de coisa. E agora a gente tem que ver, né, se tem os que são tolerantes. Tem uma infinita possibilidade de escolha. Mas quando a gente começa a perceber, com relação, quanto mais decisões, melhor, isso é um pouco ambivalente. Por um exemplo. Bom, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Primeiramente, parabéns para todas nós. Mas eu não friso tanto isso, porque, para mim, todo dia é o Dia da Mulher. Acho que, para mim, é todos os dias. Não tem que ter um dia especial, em especial. Mas, vamos imaginar que tem uma promoção na Arezzo. Aí a gente corre para Arezzo para escolher lá uns pares de sapato. Mulher, como sempre, vai lá, escolhe uns 6, 7, 10. Quando viu lá uns 10 pares de sapatos. E aí, ok, a gente para de forma muito consciente, ok, Adrine, falar lá com meu esposo digníssimo, ele fala, você não é centopeia, você não tem necessidade. E a gente vai logo para o lado racional. Vamos pensar, ok, eu não preciso de 10 pares. Vou escolher um. Nossa, um entre 10. Olha só essa tomada de decisão. Decido levar um. Vocês acham que eu saio feliz por conta de um par de sapato? Eu saio focando nos outros 9 que eu deixei. Olha o preju. Então, nem sempre muitas opções são favoráveis, porque a gente acaba focando mais no quê? Na perda do que no ganho. E aí a gente valoriza o quê? A perda em vez do ganho. Eu não saio satisfeita. Nossa, comprei um par. Putz, ficou 9. Eu volto para pegar depois. Mulher é assim. Não é só mulher. Homem também funciona de alguma forma. Porque tem a ver com o quê? Com esse sistema, né? Que acaba focando muito mais no que perde do que ganha. E isso tem a ver também com teoria de valor. Quer ver algo muito simples para nós pensarmos, mas que tem a ver com o essencial. Porque quando a gente vai, né, aprofundar um pouco mais na tomada de decisão, a gente começa a pensar no quê? No que realmente faz sentido para a nossa vida, para a nossa empresa, para a nossa história de vida, para a continuidade da nossa espécie. Hoje, se a gente parar aqui para avaliar, um diamante não é valioso? É muito valioso. E aí tem a ver com abundância e escassez. Por um exemplo, o diamante é super valioso. E a água é valiosa? Muito. Só que a gente não tem uma tendência a valorizar mais o diamante pelo seu valor espécie, porque ele é escasso, do que a água que é abundante, a gente tem ali na torneira e não valoriza? Olha a loucura. Tem a ver com as nossas escolhas. A gente valoriza o quê? O que está escasso. E o que tem abundância, a gente afasta. Porque a gente vai criando isso na nossa memória, que a gente vai falando um pouquinho mais à frente. Pode passar o slide. Aí a gente entra nessa frase, né? Somos monitorados por sistemas inteligentes que tentam, de diversas maneiras, influenciar o modo como escolhemos. Vocês acham que isso é fato? É mito?
cada vez mais nós somos influenciados, sim, nas nossas escolhas. E, pasmem, quando a gente começa a pensar na tecnologia, no que está sendo apresentado diariamente para a gente não tem tanta consciência. Mas quer ver? Quando você começa ali, na tua rede social, no Instagram, você acaba de forma, pelos algoritmos, pessoas começam a apresentar-se para você, o perfil é muito parecido com o seu. Daqui a pouco você está vendo pessoas que estão te seguindo, e você está seguindo pessoas que é muito similar a você. Isso depois, no Insta. Quando você vai para o Netflix, o que acontece? O meu esposo, ele até me chama a atenção quando ele vê um filme fora do padrão dele. Ele falou, você já entrou no meu perfil. Porque muda. A Netflix sabe os perfis perfeitos, sabe os filmes que ele gosta, sabe as séries que ele gosta e manda de enxurrada. Quando muda um pouquinho ali, a sinopse do filme, ele fala, você já entrou no meu perfil, porque o meu é totalmente diferente do dele. E você acaba sendo sujeito, sim, a fazer escolhas por algo que está sendo apresentado. Lembra que eu falei lá atrás sobre a economia, sobre as disciplinas? E a neurociência ela foi ganhando tal forma, tal corpo, que agora tem, que a gente mais ouve, neuroeconomia, é neurobusiness, é neuromarketing. Porque essas disciplinas elas vão ganhando força, vão ganhando corpo e vão entendendo que, opa, eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso conhecer para quem eu vou vender, eu preciso entender a necessidade dele para poder o quê? Deixá-lo satisfeito. E isso vai entrando de uma atmosfera tão avassaladora que, se a gente for verificar, isso tem até no campo de pesquisa aqui na USP, quando você vai verificar, eles estão fazendo pesquisas constantemente, são vários apetrechos que colocam no ser humano, desde o pé, batimento cardíaco, os eletrodos aqui, tudo. Para quê? Para avaliar o que nós queremos. Porque tem momentos que nós não sabemos nomear as nossas escolhas, o que queremos, temos dificuldade. E aí o que acontece com isso? Os eletrodos, o equipamento, toda aquela circuitaria, avalia teu batimento cardíaco, avalia o momento que você sua, avalia o momento que você transpira, coloca você de frente para uma imagem, coloca você de frente para um filme, e aí ele começa a perceber que as áreas do teu cérebro, aqui, no centro, começa sendo estimulada quando você vê uma imagem que você capta que tem a ver com a tua história, que parece similar com algo que você já vivenciou ou que você se comove. E eles captam exatamente a cena, a parte central. E começam a fazer o quê? Trabalhar em cima disso. É ruim, Adrine? É um sistema? Não. É uma forma de vender produto, de te oferecer um produto com qualidade. E assim vai ser. A gente parece estar vivendo no mundo Matrix, mas não. A ciência, a tecnologia, ela está aí, se sujeitando a nosso dispor. Só que nós temos que tomar cuidado. Porque quando ele fala que, sim, somos influenciados, olha, gente, sábado eu estava numa aula com o doutor psiquiatra Fábio Damasceno. E ele disse o seguinte, em 1900, todo o conhecimento produzido, para ele se dobrar, ele levaria 100 anos. 1900. Em 1945, todo o conhecimento adquirido, ele levaria 25 anos para dobrar. 2014, todo o conhecimento produzido, ele levaria 13 meses. 2020, todo o conhecimento produzido leva 12 horas. Uau! É muita informação. É chuva de informação. Será que o nosso cérebro ele está preparado para toda essa avalanche de informação? E aí você começa a entender porque, às vezes, o teu concorrente está à frente, está buscando, está se atualizando, está se aprimorando.
Porque o que foi ontem, semana passada, de repente já é obsoleto. É doido, mas é real. Ok. Se você não toma decisão, outras pessoas tomam por você. Até o fato de você dizer assim, eu prefiro me abster, eu não tomo decisão alguma. Você já está decidindo. Você já está decidindo. Não tem essa de que não vou opinar. Sai de cima do muro. Porque é necessário. E decisão, gente, tem a ver com riscos. Tem a ver com probabilidades, tem a ver com incerteza. Eu não sei, mas eu preciso pagar para ver. Hoje eu li uma frase que me chamou a atenção, que diz o seguinte: ou eu ganho, ou eu aprendo. Não tem essa de perda. Não é porque deu errado que eu perdi. Não, eu aprendi. Se vocês saírem daqui levando a palavra-chave, tomada de decisão, igual aprendizado, para mim está ótimo. É isso. Porque em alguns momentos da sua vida você vai precisar tomar decisões difíceis. E se tomou e não foi como você desejou, ok. Vai fazer parte do teu repertório ao longo da tua história de vida. Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que acontece. Há alguns anos atrás, lembra que eu falei no começo que eu tomei algumas decisões ao longo da minha vida? Eu vou contar a história de uma jovem que, aos 27 anos, ela decidiu abrir mão da sua carreira. Tinha uma carreira em ascensão, fluindo muito bem, formada em agronegócio, depois fazendo comércio exterior, atuando numa empresa de construção civil, galgando na área de RH. Ela vai se especializa em MBA e recursos humanos, e está decolando, 27 anos, 1 ano de casada. Ela, com trabalho e esforço, ela havia dado já o sonho da casa própria à mãe dela. Está bem? Uau! 30 anos não se almeja chegar em um cargo alto? Era um sonho. Mas ela avalia a sua vida, gostava do que fazia, não tinha problema nenhum. Mas naquela época é interessante que não se falava em propósito. A gente está falando de coisas aí de 12, 13 anos atrás. Não se falava tanto como se ouve hoje. Mas ela parou para refletir qual seria o propósito da vida dela. E ela decidiu que seria ajudar pessoas de uma forma diferente de como ela já fazia. E, junto com o esposo dela, ela decidiu estudar psicologia. E ela é muito grata, primeiramente, a Deus e depois ao esposo dela, que pôde apoiá-la e ajudá-la por esses anos. Essa história é minha. Quando chega para mim, adolescentes, né? E aí, para mim, adolescente é até os 24 anos, para alguns autores vai até os 20, 21. Há quem diga que o cérebro ele completa totalmente as suas funções, conclui-se aos 30, há quem diga que é aos 24, 25. Enfim, tem vários autores que discutem isso ainda em estudos. Mas, quando algum jovem chega para mim e fala sobre a sua profissão, eu compreendo perfeitamente. Eu, quando escolhi agronegócio na minha vida, eu amava, gostava muito, gosto. Mas não é a área que eu sonhei para atuar. E não tem nada a ver porque não deu certo, porque sim estava dando certo. Porque tem gente que muda de profissão porque não tem área, não tem demanda na sua área. E aí escolhe, não, eu vou para uma área que está dando dinheiro. Eu, quando escolhi, imagina, meu histórico de vida, eu nasci num berço que meus pais eram empreendedores. Talvez foi por isso que eu queria fugir disso, fui trabalhar em empresa. Porque a gente sabe dos perrengues que é. Empreender não era fácil.
Então, mas eu tinha na veia um aprendizado. A minha história de vida toda foi essa. E quando eu escolho essa área, depois de alguns anos, eu e meu esposo escolhemos empreender, a gente sabe que não é fácil. E é bem pertinente a pergunta que o Vivone comentou aqui no começo, quais são as dificuldades que você passou, quais são os conselhos que você daria. E eu até mencionei para ele na mesa, eu falei assim, não dar ouvidos para as pessoas que chegam dizendo que você é louco, que você é louca, procura alguma coisa, vai trabalhar. Outra coisa sobre a Adrien, eu passei num concurso público. Ano retrasado, me chamaram, mas não era aqui, eu tinha prestado para um outro lugar. Conversei com meu esposo, avaliamos, analisamos, eu tive que fazer uma carta de recusa. Não fui. São decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa história, que a gente vai precisar realmente pagar para ver. Né? A gente tem que persistir. O que a gente não pode fazer é o quê? Ficar em cima do muro. Não sei, talvez, aquele medo. Porque o que nos paralisa é o quê? É o medo. O medo do desconhecido, o medo daquilo que eu não consigo alcançar, daquilo que eu não consigo palpar, ser tocado. Isso nos gera desconforto. E aí eu tinha que comentar sobre a teoria de Kahneman. Né? Todas as palestras minhas eu trago um desenho de um cérebro, gente, porque eu amo. Mas a teoria de Kahneman é interessante, porque ele, cara israelense, americano, ganhou o prêmio Nobel, até escreveu aquele livro Rápido e Devagar, não sei se aqui alguém já leu. Eu ainda particularmente não li, mas os livros e as pesquisas que eu faço leitura, eu sei um pouquinho da história dele, como ele tem a percepção e visão do cérebro. Para ele divide o cérebro em duas partes. Essa parte azul, como o neocórtex, como a parte do pré-frontal, e a parte de trás colorida é toda a área do inconsciente. Então, ele fala o seguinte, que as nossas decisões, elas podem ser tanto de forma inconsciente, como de forma deliberativa. A parte do inconsciente tem a ver com escolhas rápidas, que tem a ver com a nossa sobrevivência. Por um exemplo, a minha voz está ficando seca. Instintivamente, eu tenho que tomar água. Não é algo pensado, elaborado, avaliado. É instintivo, é sobrevivência. A parte deliberativa, frontal, ele fala que é uma parte onde as tomadas de decisões elas se levam mais de forma lenta, devagar, porque tem que ser analisada. Passa por um processo de quê? Planejamento, execução, é a parte racional do ser humano. Então, quando a gente faz tomada de decisão, a gente pode tirar como premissa essas duas bases, ou de forma inconsciente, ou de forma mais racional, planejada e elaborada. E é intrigante, porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, essa é a última parte que desenvolve realmente no cérebro. Né? Então, por isso que a gente entende que crianças acabam sendo mais impulsivas, que o adolescente tem essa questão da impulsividade também. Quando Gage sofreu a sequela no lobo do córtex pré-frontal, ele teve o quê? Um prejuízo na sua tomada de decisão, no seu planejamento. Então, a gente começa a entender que, de forma biológica, a gente vai tendo aí algumas decisões que vão das simples às complexas. E que área? O que eu acabo pegando no meu inconsciente? Tudo aquilo que eu já vivenciei na minha história de vida, com a minha família, tudo aquilo que eu vivenciei numa escola, tudo aquilo que eu vivenciei estudando, vai fazendo parte de o quê? De um aprendizado, que vai me dando um repertório para as minhas tomadas de decisão. E há também quem diga que as nossas decisões elas podem vir de forma instintiva. Há uma intuição. Uma intuição me diz que eu devo focar nisso aqui. Não no A, mas sim no B. E a gente vai entendendo que realmente tem um embasamento do funcionamento do nosso cérebro quando a gente toma uma decisão. E isso não foge para os nossos dias, né, na empresa. Pode passar. E aí chega nessa parte
né? Que, quando a gente vai falar do nosso ciclo vital, lembra do que eu estava falando? Que a gente vai acumulando repertório ao longo da nossa história de vida? Tudo, desde a infância, a adolescência, aí chega na fase adulta. E há quem diga que, na fase adulta, quando nós acumulamos através da nossa memória autobiográfica, são as melhores tomadas que nós tomamos ao longo da nossa vida. Ou seja, são decisões que melhores são acertadas. Ainda que tenha risco, a gente tem um repertório que faz com que nós possamos fazer algo sem ter medo, mas sim segurança. Porque tem a ver com a nossa história, tem a ver com aquilo que você fez e não deu certo. Quer ver quando você conversa com uma pessoa mais madura, você troca uma ideia com ela, ela acaba te dando conselhos e dicas cruciais, que em outros momentos você não pensaria. Semana passada eu estive com meu esposo, num discipulado, é nosso mentor. Nossa, ele tem mais tempo de vida do que eu. E ele foi me apontando coisas para o meu bem. E como uma pessoa mais experiente, falou assim, Adriane, eu agia exatamente assim, como você. E olha o que eu pude ajustar na minha vida, que me faz tornar o que eu sou agora. Uma pessoa mais racional, uma pessoa mais pontual, mais assertiva, mais objetiva. Até comentando no grupo das meninas, do Feminino Empreende, a gente estava comentando sobre como seria legal e interessante se tivéssemos mulheres com 60 e poucos anos e outras com 20 e poucos anos. Porque na idade da adolescência, e com os 20 e poucos anos, você está com um nível de criatividade lá em cima. É uma festa. E já, com 60 e poucos anos, você já tem uma mulher bem madura e bem experiente. E com bastante bagagem de conhecimento. Não estou desmerecendo aqui os mais jovens, tá? Mas tem a ver realmente com o que você consolida de aprendizado ao longo da sua história. Isso é importante frisar. E aí, eu acho importante a gente pensar, ok, tudo isso que você falou, tudo isso que você trouxe, mas o que isso tem a ver com os meus negócios? Onde é que eu posso aplicar isso na minha vivência, dentro da minha empresa? Aí eu vou falar para vocês uma técnica que é muito utilizada dentro de algumas companhias, dentro de algumas organizações, que é o brainstorm. Aqui conhecem o termo? A maioria sabem, né? É muito interessante, porque você acaba trocando ideias, ouvindo, trabalhando a escuta. Porque, de repente, você tem uma bagagem de conhecimento e as suas decisões estão pautadas na tua história de vida, naquilo que pode ser melhor para a sua empresa, mas é interessante, às vezes, você escutar o seu colaborador, uma pessoa também com uma outra história, com uma outra vivência, que colabora, que ajuda. Por conta disso, vamos fazer aqui uma dinâmica agora. É uma proposta. Feche os seus olhos. Pense em algo que você precisa fazer essa semana, tomar uma decisão essa semana. Sei, resolver uma situação, algo que você precisa solucionar essa semana. Você pensou em algo? Agora, sobre isso que você pensou, escreva isso no papel, escreva isso na folha. Passe de forma resumida para uma folha. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês lembram do pitch, né? Que foi feito alguns minutos atrás. É necessário, quem estiver sozinho, procurar uma mesa, para não ficar sozinho. E também fique muito à vontade para fazer essa dinâmica, tudo bem? Se você não se sentir confortável, você é livre aqui. Tá? Ninguém está impondo nada a você. Mas é interessante você fazer, porque vai ser enriquecedor para você, vai te agregar. Agora, isso que você escreveu, você imagina, a gente vai rodar sentido relógio, tudo bem? Eu vou dar as regras agora. Cada um da mesa vai ter 1 minuto para falar o que escreveu. Você não vai falar mais nada, você só vai falar o que você escreveu.
E cada um da mesa vai dar uma dica, uma ideia, um palpite sobre isso que você precisa resolver, solucionar. Enquanto a pessoa fala, você vai anotando. E vocês vão fazer isso com todos da mesa. Vai rodar sentido horário. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem isso. Combinado? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Vocês vão fazer isso agora, para a gente trabalhar o quê? A escuta, a flexibilidade, a interatividade, porque tudo isso tem a ver com brainstorm. Brainstorm, acho que todos, a maioria conhecem, sabe que em inglês significa debate, mas a pronúncia dele para a área do campo de organizacional é chuva de ideias, ou tempestade de ideias. E é isso que a gente quer fazer agora. Promover esse momento de troca entre vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, pode começar, viu? Escolhe uma pessoa para começar falando e você vai anotando e vão fazer todos assim na mesa. Ok, gente. E aí? Aqui, voltando para cá agora, ó. Eu sei que, pelo que eu estou percebendo, então, tiveram aí vários insights. Que bom. Que bom que esse momento pode ser proveitoso. Qual o intuito desta proposta? Ou, voltando aqui, agora ficou acalorado o negócio. Olha só, agora olhando aqui para mim, por gentileza. Qual o intuito dessa proposta? É fazer justamente você compartilhar alguns dos seus medos, alguns dos seus receios. Porque, na maioria das vezes, a caminhada empreendedora ela é solitária. Né? Tem momentos que você, às vezes, quer contar para a sua família, mas não tem apoio. E, às vezes, não tem a quem recorrer. E é tão prazeroso, é tão gostoso esse momento que a gente tem aqui, toda segunda-feira, porque é um momento que nós nos sentimos amparados. Não somos famílias, né? Mas é como se fôssemos. Porque a gente passa a conhecer, passa a se identificar. E quando você começa a entender a dor do outro, você começa a perceber, opa, eu não estou só, a dor do outro também parece com a minha. As histórias parecem meio que se cruzam. Mas, eu já estou chegando aqui no final. Lembra que eu falei? Se eu fosse ficar aqui falando de tomada de decisão, teria que ser um workshop de um dia, gente. E olha, ainda assim não daria conta. Eu tive que resumir e espremer e trazer um pouquinho do sumo. E peço perdão a vocês se em algum momento fui muito técnica. Mas, enfim, eu procurei aqui estar trazendo e explicando ao mesmo tempo. Porque quando a gente vai falar de tomada de decisão que envolve processos cognitivos, que tem a ver com processos executivos, o que seria cognitivo? Atenção, concentração, memória. O que seria funções executivas? Planejamento, organização. Tudo isso envolve o processo de tomada de decisão. Né? Envolve a questão do inconsciente, a minha história de vida, da minha família, tudo que eu adquiri ao longo da minha trajetória, de uma forma muito resumida. Isso é uma fatia do bolo. Tá? Eu não falei de tomada de decisão social, eu não falei de tomada de decisão na parte da ciência política, porque na parte da ciência política todos os dias se toma uma decisão, pautado no quê? Na necessidade do povo, naquilo que é emergencial. Agora, com o exemplo do coronavírus, imagina o que não precisa ser feito de tomada de decisão. Quando se fala na parte administrativa, organizacional, eles tomam decisão pautada na necessidade da equipe, na tendência de mercado. Então, eu procurei trazer uma fatia. Mas, pensando na dinâmica do brainstorm, foi, assim, proposital com isso. Porque é uma ferramenta, é uma técnica que a gente pode colocar na nossa empresa, né, quando possível, para escutar o outro, para entender, para trabalhar a nossa escuta, trabalhar a flexibilidade também da gente. Porque quanto mais experiente, né, não vou usar a palavra velho, mas mais experiente a pessoa, mais ela tem uma inteligência cristalizada.
O que é essa inteligência cristalizada? É aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho como verdade absoluta, é aquilo que eu prezo. O que é uma inteligência fluida? É aquilo que eu aprendi hoje, mas eu me permito aprender de novo, eu vou me permitindo, eu não fico cristalizado. E isso tem muito com quem? Com as crianças e com os adolescentes. A inteligência cristalizada ela está muito mais no campo do adulto. Então, quando a gente começa a perceber, entender que com a criança, é igual como você vai negociar com ela, né? Olha, você vai barganhar. Quem é que sai ganhando? O adulto. Porque a criança ela não tem ainda aquele repertório de malícia. Tem uma mentalidade, né, um cérebro mais flexível, mais plástico. Quando eu falo plástico, gente, não é literalmente plástico, tá? Eu estou falando da plasticidade neural do nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. E também tomamos cuidado com esse termo, né? Por conta de tanto neuroeconomia, neurobusiness, neurotudo, virou também neuromitos. Temos que tomar cuidado com os neuromitos, porque tudo é neurociência hoje, né? E se fala muito da neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se modificar, de absorver, e não é bem isso. Se a gente for estudar profundamente, não é isso. Uma área que é lesionada, ela vai ser danificada. Ali teve perda neural de neurônios. O meu cérebro tem a capacidade de desenvolver outras áreas para recompensar essa área lesionada. Entendeu? Não é porque o nosso cérebro é forte, músculo, que ele vai ganhando massa, que ele vai crescendo. Não é isso. Então, vamos tomar cuidado. Mas, falando sobre brainstorm, né, quando eu estava pensando nessa técnica, me veio muito à mente, muito, muito forte no meu coração, o primeiro brainstorm. Eu vi, né, que foi o Alex, esqueci o sobrenome dele, em 1945, se eu não me engano, desenvolveu essa técnica. Mas me veio o primeiro brainstorm da história. E agora eu vou contar uma história para vocês. Esse brainstorm que aconteceu há milhares de anos atrás, ele se deu numa conversa entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Porque a palavra diz que antes do mundo ser este mundo onde nós habitamos, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz, houve luz, haja divisão das águas, haja seres iluminares, vegetação, animais, tudo ele foi fazendo, mas ele não foi fazendo sozinho, porque depois ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele fez o homem. Então, eu imagino que Deus acrescentou o homem para um ali brainstorm, né? A primeira conversa. E ali, a palavra de Deus diz que todo dia, na virada do dia, Deus falava com Adão. E eu deveria, assim, fui imaginando e vagando aqueles diálogos bem do tipo, Adão, como foi seu dia hoje? Qual foi o animal que você deu nome? E Adão falando. Mas aí Deus foi mais fundo ainda. Ele fez a mulher. Né? Este ser complexo, mas com um pedacinho da essência de Deus, da sua feminilidade. A sua essência de amor, de delicadeza, de sutileza. E ali a gente foi vendo esse brainstorm crescendo, conversando, dialogando. E Deus é tão interessante que Ele fez, né, o homem e a mulher e deu o mundo para habitar. E deu o livre-arbítrio. Hoje o livre-arbítrio é muito estudado na neurociência, porque tomada de decisão envolve livre-arbítrio. Nós somos livres para tomarmos as decisões que nós queremos. Mas é tão interessante que quando Deus decidiu fazer o homem, ainda assim, né, o homem teve a decisão de querer ou não um relacionamento com ele. Deus fez querendo relacionamento, mas o homem também decidia se queria manter ou não. E o homem, como vocês já sabem a história, né? Desobedeceu, comeu da árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas ainda assim, novamente, Deus decidiu ter um relacionamento com o homem, porque Ele decide
de uma outra forma, entregar o seu filho Jesus. Olha que decisões difíceis que foram tomadas, mas que tudo isso tinha um objetivo, ter um relacionamento com a humanidade. Me chamou muito a atenção essa história, porque nós não estamos sozinhos. Em alguns momentos que é necessário tomarmos decisões difíceis e complexas, nós temos quem acessar, porque Ele está disponível a nos escutar e nos ajudar. Nem sempre será o que nós queremos, mas com certeza será o que nós precisamos. É com isso que eu agradeço a palestra de hoje. Muito obrigada por vocês terem me escutado, gente. Obrigada.